E afiliadas à Rede Popular, Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher?
Tu falaste agora contra Jeová, aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos, 17h58. Uma ótima tarde para todos os meus amigos, amigas, a você ouvintes do programa Falando de Jesus. E começamos muito bem nossa semana com esse lindo louvor de Rose Nascimento, Fiel Toda a Vida. Deus, com certeza, é Ele que nos concede a vida, é Ele que nos concede os patrimônios, é Ele que nos concede exatamente a nossa existência. Por isso, Deus nos ensina que não devemos nos apegar em coisas materiais, porque aqui todas elas vão ficar. Você pode viver um tempo na face da terra e possuir realmente aquilo que pelo seu trabalho, pela sua honestidade, exatamente pela sua transparência e por você ser fiel a Deus, você vai ter muito gozo. Mas que isso seja realmente de lição, como cantou Rose Nascimento, Jó, um grande exemplo de fé, de amor, de temência a Deus. Jó realmente não se importou por tudo que foi lhe tirado, mas porém se importava muito se Deus se afastasse dele. E hoje, o que nós estamos vendo pelo mundo, muitas coisas estão se construindo, muitas coisas se estão fazendo, muitas coisas estão acontecendo, principalmente com a corrupção. Por isso, no louvor fala exatamente, Jó não se corrompeu. E hoje, como está o nosso mundo? Como estão essas pessoas que realmente testemunham a favor de Deus, fala de Deus e estão se envolvidos em escândalos mas tão vergonhoso, de que está vergonhando não é a si próprio, mas envergonhando aquele que morreu na cruz, aquele que realmente intercedeu por mim, intercedeu por você, aquele que realmente pediu misericórdia ao Pai, para que nós possamos ter vida e que Deus pudesse nos dar o livre-arbítrio de escolher. De que forma? De que jeito? Só Deus sabe exatamente o que está acontecendo comigo e só Deus sabe o que está acontecendo com você. Agora na Serra são 18 horas, eu quero mandar um abraço aí a todos os nossos ouvintes que estão na praça, a você que está num ponto de ônibus chegando do trabalho, a você que está num ponto de ônibus indo para o trabalho, que Deus possa abençoar tanto a sua ida quanto a sua volta, que Deus realmente possa acampar nos lares do Brasil, que possa acampar nos lares da face da terra. Sabemos que realmente, enquanto uns choram, outros riem. Enquanto outros choram, outros riem. Enquanto os outros riem, outros choram. E assim é a nossa vida, a nossa passagem na face da terra. A única coisa que nós devemos exatamente é agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer a Deus por esse sol maravilhoso, temperatura de 40 graus, agradecer a Deus exatamente por tudo que Ele possa, através do nosso trabalho, colocar o nosso pão de cada dia na nossa mesa, porque se nós olharmos, se nós reclamarmos, se nós murmurarmos, vamos ver que existe no mundo pessoas que às vezes não têm o sol, pessoas às vezes que não têm um pão para comer, pessoas às vezes não têm um calçado para calçar, às vezes até veste para vestir. Então às vezes nós devemos muito, mas muito agradecer a Deus pelo um lar que temos, agradecer a Deus por um sol, agradecer a Deus pela chuva, agradecer a Deus pelo pouco que nós temos, porque o muito que nós temos já é a nossa vida. E isso nós já devemos ser grato a Deus. Agora na Serra são 18:02. Ó Deus que estás nos céus, Senhor
arquiteto do universo. Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois,
Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, e Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trazem-nos contigo, porque me é muito útil no ministério. Também enviei a Tiquico a Efésio. Quando vieres, trazes a capa que deixei em Troade, e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague, segundo a sua obra. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe sejam imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, que a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de todo mal, de toda mal obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Toda a igreja pode estar sentada, amém? Queridos, eu queria que você prestasse atenção um pouquinho aqui em mim. Eu queria raciocinar um pouquinho com vocês aqui essa noite. Eu queria trazer uma pequena reflexão. Aliás, reflexão essa que deveríamos ter acerca da palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui, ele vem sempre à minha memória toda vez que acontece algo inesperado na minha vida, né? Como os irmãos, alguns já sabem, eu estava em Magé, e enquanto eu ministrava a palavra lá em Magé, eu perdia um irmão, um pastor, meu mentor, aquele que me instruiu, com apenas 48 anos de idade, ele infartou dentro da igreja.
E essa palavra, ela sempre vem de encontro ao meu coração quando essas coisas acontecem. Algumas perguntas ficam em nossas cabeças. Com certeza deve ficar também na cabeça dos irmãos. Mas eu queria me ater a um detalhe da palavra que a gente leu essa noite. Porque, queridos, o que eu gosto da parte do Senhor é que o detalhe é que muda tudo. O detalhe. É por isso que ele diz que nós devemos meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Porque o detalhe, ele pode mudar tudo em nossas vidas. E o detalhe aqui está no verso de número 18. Vamos ler comigo de novo? Ele diz assim: e o Senhor me livrará de toda má obra. O Senhor me livrará de toda má obra. Essa declaração de Paulo, ela faz parte da oração em que o Senhor nos ensinou, para que a gente venha pedir. Olha, Paulo aqui ele faz uma afirmação, que o Senhor o livrará de toda má obra. E na oração do Pai Nosso nós oramos assim: mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então, a gente entende que pela palavra do Senhor nós podemos fazer esse tipo de oração. Senhor, nos livra do mal. Paulo estava convicto dessa oração, e isso fazia parte da vida de Paulo, de tal maneira que ele afirma que o Senhor o livraria de toda má obra. Pergunta que não quer calar: o que significa livrar do mal? O que o cristão, o que o servo do Senhor pode entender por livrar do mal? O texto em tela, o texto que a gente leu, ele vai nos mostrar alguns males pelo qual o apóstolo Paulo passou. E existem males que nós vamos passar. Agora, eu olho para o texto e pergunto: por que o Senhor não livra desse mal? Por que o apóstolo Paulo passa por tantos males? A resposta daqui a pouquinho. Mas vamos meditar um pouquinho nesses males. Talvez o mal seja, logo no primeiro verso, ele diz assim, olha, que o tempo da sua morte está próximo. Não no primeiro, no segundo. O tempo da sua morte está próximo. Será que o mal é saber que a morte está próximo de mim? Será que nós podemos entender o mal, o evangelho, o crente, o servo do Senhor, pode entender essa noite que o mal quer dizer que se nós estivermos acometidos de uma doença mortal, querido, nós já nascemos com uma doença mortal. Todos nós, porque encararemos certamente a morte. Ou seja, já nascemos condenados à morte. Eu só não sei o dia. Eu só não sei a hora. Mas o apóstolo Paulo, ele não fala sobre essa morte com pesar, com medo, com temor. Mas e nós? Será que a gente entende que a morte é um mal?
Será que a morte do meu pai e da minha mãe foi o mal? Será que a morte do meu irmão mais velho foi o mal? Será que a morte daquele pastor que partiu aos 48 anos de idade, abrindo a igreja para ministrar um culto, foi o mal? O que nós entendemos como mal? O que é o mal, queridos? O servo do Senhor precisa entender o que é isso. No verso de número 13, o apóstolo Paulo ele vai dizer que foi desamparado. Quem já foi desamparado aqui, diga amém. Quem já se sentiu desamparado aqui, diga amém. Será que isso é mal? Será que nós podemos entender que o mal é ser desamparado por pessoas, por homens que são falhos, como eu? Será que ser desamparado pelo sistema, pelo governo, nos hospitais, será que isso é o mal? Mas o apóstolo Paulo não estava ligando, porque ele foi desamparado. Ele, na carta dele, diz: combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. No verso 14, ele diz que um irmão fez mal para ele. Queridos, até quando o povo de Deus vai ficar parado, vai ficar de birra, por causa daquilo que fez o seu irmão para você? Kleber, isso é mal. Mal, segundo o teu e o meu entendimento humano. Existem irmãos aqui que estão travados, parados. Satanás conseguiu colocar uma âncora daquela bem grande na sua caminhada, por causa daquilo que proferiu seu irmão contra você, por causa daquilo que seu irmão aprontou contigo. Ah, Kleber, você não entende, você não sabe o que ele falou sobre mim. Você não sabe as histórias que ele inventou sobre mim. Sim, queridos, eu não sei. Mas eu posso afirmar para vocês essa noite que esse não é o mal que o Senhor quer me livrar ou quer te livrar. Isso aqui não é um lugar para realizarmos os nossos desejos carnais. A primazia desse lugar é estreitarmos o nosso relacionamento com Deus, querido. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Então, a primazia é o estreitamento do relacionamento com Deus. O Senhor não é obrigado a restaurar o seu casamento, a restaurar o seu relacionamento, a te dar um emprego, a te dar um carro. Ele não é obrigado a isso. Haja vista que não estamos aqui por causa disso, querido. Mas estamos travados por causa desses males. O povo de Deus está travado por causa desses males. Não sei se a igreja está conseguindo compreender, mas vai compreender. Com certeza vai compreender que o teu adversário, que não é adversário de Deus, que o Senhor diz, o diabo, o vosso, não de Deus, adversário, ele já sabe como te parar, ele te parou e você não consegue sair de onde ele te bloqueou. Começo a dar para vocês algumas pistas do que é o mal.
No verso de número 16, ele vai falar sobre uma coisa que é patente na vida do cristão. Ninguém me defendeu. Na minha primeira audiência, no momento em que eu estava expondo a situação, ninguém se levantou para me defender. Isso é mal. Estou me sentindo péssimo. Porque eu tinha razão e você tem razão. Mas ninguém, talvez por causa do seu carro, queridos, não espere nada das pessoas falíveis, seres humanos. Eu, por esperar de homens e mulheres que eu achava que eram cheias de Deus, eu quase caí em depressão. Porque, na verdade, eu queria que eles me defendessem. E estava me sentindo muito mal por isso. Porque ninguém foi em minha defesa. Pobre coitado do Kleber. Ninguém defendeu ele. E nós portamos isso por mal. Será que foi isso que o Senhor Jesus ele quis dizer quando ele pediu para que você clamasse ao Pai, livra-me do mal? Será que é esse o sentido da oração que Jesus nos ensinou, queridos? Será que é este mal? Será que é mal da parte de Deus levar um homem no início, quando ele estava iniciando a sua própria igreja, seu ministério, ia fazer 1 ano, tá? No mês que vem, o ministério dele ali, que o Senhor abençoou, e estava crescendo, mais que triplicou de ovelha em 1 ano. Mas será que o Senhor foi mal? Será que isso que aconteceu é o mal? Não, querido, nós estamos por fora do que é o mal. Mas eu queria que os irmãos se atentassem ao que eu vou falar aqui agora, porque a sua vida depende de você saber administrar isso. Eu quero, nesse pouco tempo que me resta, conversar com você, sobre o que é o mal. Antes, eu quero repetir uma coisa, que no início da igreja, eu estava aqui, eu dei um testemunho. Eu também tinha um pastor que eu amava muito, pastor Elias, e a sua esposa. E ele foi pegar lá no seu trabalho, descendo o viaduto de Madureira, veio um ônibus, passou por cima dos dois. Ele morreu instantaneamente. Ela morreu instantaneamente. Ele ainda passou, foi 1 semana ou 2, né, filha? No hospital. Mas logo em seguida veio a falecer um homem de Deus. Um homem correto. Um homem digno. Um homem que amava a obra de Deus. E no sepultamento dele, eu tive que escutar o que aquele filho... Quantos anos ele tinha, filha? 6 anos? 6 anos de idade. Uma criança. E ele falava e cutucava assim, diz um lugar, padaria. Meu pai não orava sem antes, ele não ia na padaria sem antes orar. Tio, diz outro lugar, farmácia. Então, meu pai não ia para a farmácia, mesmo que tivesse orado já para ir na padaria, tivesse que voltar na rua, vou na farmácia, orava. Tio, diz outro lugar, mercado. Meu pai não saía de casa sem orar para ir no mercado. E no meio daquilo eu parei e ouvi aquela criança falar. E eu falei que certamente nas orações desse servo dele, ele repetia as nossas orações, porque faz parte das nossas orações. Senhor, nos livra do mal. Verdade ou mentira, igreja?
Verdade ou mentira que quando saímos de manhã, nós clamamos ao Senhor e dizemos para Ele: Senhor, nos livra do mal, nos livra do homem mau, da bala perdida, nos livra, Senhor, dos acidentes repentinos, nos livra, Senhor, do desastre, da doença, nos livra, Senhor. Verdade ou mentira, querido, que nós não fazemos essa oração? E eu entrei em colapso, eu estava ali e falei: meu Deus, como pode um homem, um servo dele maravilhoso, um servo que fazia a vontade dele, morrer tão abruptamente, tão de repente, junto com a sua esposa, deixando uma criança de 6 anos de idade? Pai, não dá para compreender isso. Mais tarde veio a resposta, diretamente pelo próprio Deus, falando ao meu coração, desta maneira: Kleber, eu sou o mal? Eu sou o mal? Eu quero que você me responda. Porque o que você quis dizer na sua pergunta é que quando ele foi atropelado e morto, quem fez isso foi eu. E eu sou o mal, igreja, por ter feito isso? Não, queridos. Foi aonde o Senhor me deu entendimento. Eu sou o mal porque quis o meu servo perante mim. Eu sou o mal porque o recolhi para me adorar pessoalmente. Eu sou o mal porque eu trouxe ele para minha presença eternamente. Não, eu não sou o mal. Não pense de mim isso. Não, Kleber, não pense. Eu te quero bem e vou te mostrar o que é o mal. O mal, meus amados, é saber que mesmo aquele que está pronto para morrer, o Senhor não quer que você murmure, que você blasfeme, que você saia do caminho dele, porque o mal é morrer sem a presença dele. O mal não é ser desamparado, irmãos. O mal é guardar a mágoa no coração, porque você foi desamparado, e você alimentar o ódio, alimentar a raiva, alimentar isso tudo no teu coração, e você vir a morrer e ir para o inferno, querido. Entenda o que é o mal que o Senhor está falando, porque, querido, provações, tribulações maiores que Paulo, só Jesus passou. E às vezes queremos culpar Deus pelo que está acontecendo em nossas vidas. Eu falei aqui na mensagem passada, queridos, existem problemas na tua vida que você armou, que você trouxe a reboque, que você cultivou. Mas até para isso, para o Senhor operar, Ele necessita que você entregue na mão dEle. Para de tentar resolver, para de tentar dar jeitinho. Mas o que é o mal? O mal é saber que meu irmão me fez mal. Veja se estava preocupado com o que aquele irmão fez com ele. Veja se Paulo estava preocupado sobre os males que aquele irmão aprontou para a vida dele. Ele não estava nem aí. Ele disse: olha, que o Senhor, não eu. Quem sou eu para proferir palavra contra meu irmão? Quem sou eu para proferir juízo contra meu irmão? Quem sou eu para pedir para que o Senhor exerça juízo sobre o meu irmão? Quanto a isso, querido, eu tive uma experiência com Deus. Quando passei toda aquela prova na outra igreja, e o salmista disse: Senhor, quebra-lhe o queixo, dá-lhe um soco no queixo. Acho que Salmo 60 ou 66. 66, ó. 66. Oh, eu não me lembro bem, porque eu fiquei tão apavorado, que aí o Senhor, ele diz: Kleber, você quer que eu faça isso com aqueles que te fizeram mal? Você quer mesmo que eu exerça o meu juízo sobre essas pessoas? Pois eu vou exercer.
Mas aí ele me lembrou: olha, com a medida que medires, vos medirão a vós. Se hoje você pede juízo sobre a vida do teu irmão, quando você vacilar perante o Senhor, o juízo dele exercerá sobre a sua vida. Aí eu caí em si e falei: Senhor, misericórdia para a vida do meu irmão. Porque o dia que eu vacilar, e vou vacilar, porque todos nós somos vacilantes, eu vou precisar da mesma misericórdia, eu vou precisar disso, Senhor. Então não, Senhor, não aplique teu juízo sobre o meu irmão. Eu não quero que ele sofra, eu quero que ele se converta. Existe um ditado no mundo que diz que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido lavado e remido no sangue do Cordeiro, pregando a palavra de Deus. Político bom é político morto. Não, político bom é político convertido, trabalhando pela população. Isso só vai acontecer quando a gente parar de pedir juízo e pedir misericórdia sobre a vida deles. Não entendemos o que é mal. Não entendemos o que é o mal. Porque mal é tudo aquilo que me prejudica. Para de olhar para o teu umbigo. Para de olhar, para de lamber as tuas feridas. Para com isso. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me defendeu. Eu estou aqui, todo mundo viu que eu estava certo, ninguém me defendeu. Vou ficar com raiva de todo mundo, vou sair da igreja. Livrar do mal, querido, é livrar você de tomar essa atitude. É de você guardar raiva no teu coração, porque Satanás está a um ponto de te vencer. Ele está a um ponto, querido, de tirar a tua vida por causa desse sentimento maligno, diabólico, que é a falta de perdão. Que, como disse um pregador conhecido, a falta de perdão é como um copo de veneno que você bebe pensando que o teu irmão é que vai morrer. Mas quem bebeu o veneno foi você. Não, queridos, não sabemos o que é o mal. Eu olho para esse texto e vejo um homem que apanhou, um homem que estava esperando o nome dele ser gritado na cela: Paulo, chegou a tua hora. Um homem que estava numa masmorra fria. Um homem, queridos, olha para a história deste homem. O Senhor está querendo mostrar para mim e para você: o Evangelho é renúncia. Não fique preocupado com o que o teu irmão fala, com o que o outro fala. E não bota a culpa em Deus. As aflições. Lá na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que as aflições que ele passou foi para o crescimento da obra de Deus. E o que nós fazemos com as nossas aflições? Contaminamos pessoas às nossas voltas, falamos mal. Eu não gostei daquela palavra, não gostei daquele pastor, não gostei daquele diácono. E você concordou com o que ele falou? Ah, aquele irmão ali é assim, aquele irmão... Ah, queridos, o Senhor está aqui, o Senhor contempla cada um de nós. Quando nós olhamos, quando nós comentamos, quando nós falamos do nosso próximo, sabe o que é isso? Isso é o mal. Isso é o mal que nós deveríamos pedir ao Senhor: livra de falar mal do meu irmão. Livra-me de falar mal do meu pastor. Livra-me, Senhor, de eu sair da tua presença. Porque isso é o mal. Mal segundo aquele que é eterno quer explicar para a gente. Não segundo a mim e você. Não segundo a... Como é que Paulo descreveu? As momentâneas. Como é que é? Que ele fala na carta que as leves e momentâneas tribulações não são para comparar com a glória que há de vir. Queridos, pode ser a maior dor que você está sentindo agora.
A esposa do pastor Wallace está sentindo a dor de perder o marido. Quando eu entrava no Facebook deles, era só foto deles em família, sempre os 4, sorrindo, alegre, sempre. E hoje aquilo foi tirado deles. Será que Deus é mau? Não, querido. Porque o mesmo que tirou vai amparar a família, vai guardar a família e vai livrar a família do mal. E vai trabalhar na vida daquela família para que nenhum se desvie. Eu fosse você, eu segui um conselho que eu vou lhe dar agora. Compreenda o que é o mal. O mal é a fofoca. O mal é aquele programa que a gente não pode assistir. O mal é a pornografia, que se o dia que o Senhor Jesus voltar e nos pegar naquilo e não der tempo, esse é o mal. O mal é falar dos outros, o mal é não perdoar, o mal é sair da presença de Deus. O mal, como disse o pregador aqui, é matar a palavra de Deus, é matar o Senhor na tua vida. Isso é o mal, queridos, isso é o que o Senhor não quer, mas é o que está acontecendo em nossas vidas. Então mude o seu conceito sobre o que é mal. Tudo que vem do Senhor, a palavra dele diz que é bom, é perfeito e é agradável. Agradável o quê, Kleber? Ela perdeu o esposo, foi para a glória, foi para o Pai. Agradável o quê, Kleber? Aquele menino não tem mais 6 anos de idade. Ele agora tem 13 ou 14 e quer estudar para ser pastor. Porque o Senhor tem cuidado dele. Isso é que é livrar do mal. É saber que a tua vida está nas mãos daquele que tem poder para livrar das garras de Satanás. Isso é livrar do mal. Isso é que é pedir o que é certo, o que é correto. Não é pedir a justiça sobre o seu irmão. Não é guardar essa mágoa no teu coração. Isso é péssimo, querido, para a tua vida. Isso vai te matar 2 vezes. E a pior morte é de Hebreus 9, 27. É o que segue depois. É o juízo. Amém, meus irmãos? Amém. Será que nós compreendemos o que é mal? Será que você se lembra agora, nesse momento, de alguma coisa que você está fazendo? Questionar a Deus é mal. Você precisa entender o projeto de Deus na sua vida. Mas como você vai entender se você não busca a face dele? Ele está trabalhando. E não vai parar de trabalhar porque você parou. Ele vai continuar a obra dele. Ele vai continuar fazendo aquilo que ele tem que fazer. E se você não estiver ligado com ele... Ezequiel, vou falar uma coisa para você. Vai lá e fala com esse povo, assim diz o Senhor. Mas vai, Ezequiel, porque ele é um povo de fronte dura. Ele é um povo obstinado. Ezequiel, vai e fala com esse povo assim. Mas olha, Ezequiel, quando você acabar de falar, Ezequiel, eu, o Senhor, vou tirar a vida da tua esposa e ela vai morrer. Como é que é? Sim. E você não vai chorar. Você não vai se lavar. Você não vai comentar. Você vai ficar quietinho. O que Ezequiel fez? Pregou a palavra. Perto da hora do almoço, sua esposa faleceu. Ninguém entendeu nada. E ele emudeceu e não chorou. Mas por quê? Porque ele compreendeu os planos de Deus. Os planos de Deus são melhores do que o dele. Os planos de Deus para a tua vida é melhor do que os seus planos, querido. Você pode não estar compreendendo o que o Senhor está fazendo agora na tua vida, e você está julgando que isso é mal. Você está dizendo que isso é mal, mas Ele está dizendo, eu não sou mal. Eu quero o bem dessa igreja. É por isso que eu exorto essa igreja. É por isso que eu falo desse jeito com ela, porque eu não quero que vocês sofram no inferno. Por que essa palavra? Porque os dias vão ficar piores. A coisa vai estreitar. As coisas ficarão escassas. Mas o Senhor está dizendo isso, não sou eu, não é o mal. Isso é o princípio das dores. Isso é o que eu já determinei que aconteceria. Mas os meus, aqueles que são meus, eu guardarei até o fim.
É mole da glória agora. Mas eu quero que vocês lembrem, no dia da angústia e da aflição, desta palavra. Quem é o mal? O que é o mal? O mal pode ser tudo, menos o Senhor. Vamos... Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 42 minutos. E aí foi a mensagem do diácono Kleber, da Igreja Vozes da Verdade, direto do Rio de Janeiro, lá do bairro de Irajá, trazendo para nós aqui exatamente a mensagem dentro do programa Falando de Jesus sobre o mal. O que é o mal? Realmente, nós paramos para refletir. O que nós desejamos para o próximo é tudo aquilo que, ao contrário, que Deus fala no seu segundo maior mandamento: amai-vos uns aos outros como a nós mesmos. Mas às vezes nós somos egoístas, às vezes nós somos mesquinhos, às vezes nós somos linguarudo, às vezes nós fazemos e falamos coisas que está fora do propósito de Deus. Que isso realmente nós possamos refletir, que se nós estamos buscando o caminho, a verdade e a vida, alguns conceitos humanos nós temos que nos refazer, alguns conceitos humanos nós temos que consertar e mudar a nossa direção. Rede Popular de Rádio, agora são 18h43, um abraço aí ao diácono Kleber, lá da Igreja Vozes da Verdade, lá no estado do Rio de Janeiro, também fazendo parte conosco, né? Ele, o irmão Moacir, pastor Elvis, sempre estão fazendo parte da nossa agenda missionária dentro do programa Falando de Jesus. Quero também mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo neste momento, que Deus realmente, com esta mensagem, possa fazer a nós refletirmos de que realmente tem algo a fazer enquanto há tempo. Neste momento vamos estar desfazendo a nossa rede aí a todos vocês e amanhã convidando com certeza para, se for assim, sobre a bênção de Deus e a permissão dele, como o diácono Kleber falou, tudo é permissível, mesmo que nós perdemos um ente querido, é na permissão de Deus. Deus é que sabe o fiel e o propósito, porque aquilo deveria acontecer. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se assim o Senhor Jesus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.